Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por vocês que estão participando dessa transmissão via web, em particular ao nosso querido palestrante, o professor Hersch Moisés Nussensweig. Hoje, nós teremos, portanto, o segundo webinário do programa de pós-graduação em Física da UFPA. Eu gostaria de insistir o pedido de que todos e todas deixassem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento em que fossem falar. As perguntas serão permitidas após o seminário, ok? E a gente pode usar o chat para organizar as perguntas. As inscrições vão ser controladas pelo pessoal que está apoiando a secretaria, o Jadir e a Diene, e agradeço desde já. No webinário de hoje, nós temos a grande honra de contar com a presença do professor Moisés Nussensweig. Não há quem esteja ligado à física brasileira que não tenha ouvido falar no professor Nussensweig. Uma das razões é porque o professor Moisés é autor da coleção Curso de Física Básica, constituída dos livros nacionais de física básica mais conhecidos e utilizados nas instituições brasileiras de ensino superior, e que também recebeu o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, em 1999, na categoria de Ciências Exatas, Tecnologia e Informática. Prêmio que o professor também recebeu no ano seguinte, em 2000, o Prêmio Jabuti, pelo seu outro livro chamado Complexidade e Caos. O professor Nussensweig é uma referência como professor e pesquisador no Brasil e no exterior. No Brasil, o professor Moisés recebeu inúmeras distinções, incluindo o fato de ter sido paraninfo e homenageado em diversas turmas de licenciados e bacharéis em física de várias instituições brasileiras, incluindo a minha turma em 1992, na USP São Paulo, pelo que eu tenho uma grande satisfação. Em 1995, o professor Moisés recebeu a Comenda de Ordem do Mérito Científico na categoria Gran Cruz da Presidência da República, e naquele mesmo ano, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, do CNPq. No âmbito internacional, eu gostaria de destacar que o professor Moisés recebeu, em 1986, o Prêmio Max Born, da Optical Society, concedido a cientistas que tenham dado contribuições significativas no campo da ótica por suas contribuições distintas e valiosas para a teoria do espalhamento ou dispersão, de mim, e para as teorias do arco-íris e da glória, também conhecida como auréola. Em 1988, o professor Moisés recebeu a distinção de Elliott Monroe Lecturer, da University of Rochester, nos Estados Unidos. Em 1992, o professor lançou o livro Diffraction Effects in Semi-Classical Scattering, publicado pela Cambridge University Press e amplamente utilizado como referência na área, e que eu, particularmente, também tenho citado como referência nos trabalhos de espalhamentos por buracos negros. O professor Moisés também publicou dezenas de artigos em revistas nacionais e internacionais. Bom, a vontade que eu tenho de me estender falando das realizações e conquistas do professor Moisés é muito grande, mas, obviamente, eu preciso me conter e me cabe passar a palavra para o nosso ilustre palestrante, agradecendo mais uma vez, professor Moisés, pelo senhor ter aceito o nosso convite. Para nós é uma grande honra. Professor Moisés, a audiência é sua. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar falando para essa audiência que tem jovens de muitos lugares do Brasil. Então, eu vou falar sobre trabalhos em que eu estou envolvido atualmente, desde já há algum tempo, que são da área de biologia celular, e utilizando como aparelho pinças ópticas, é um laboratório que foi montado na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre origens do sistema nervoso, dos eucariontes e da vida. E tudo isso tem a ver com esse título CMN, que é do inglês Cell Membrane Nanotubes, e em português seria nanotubos de membrana celular. Vocês vão ver que eles têm um papel muito importante em tudo isso. Bom, para começar,
a gente vai estar lidando com células vivas, que são sistemas complexos, adaptativos, dinâmicos, muito longe de equilíbrio e que interagem fortemente umas com as outras. E essas interações devem ter aparecido desde a origem da vida. Então, uma das formas mais importantes de interação é exatamente através de CMNs, nanotubos de membrana celular, que eu vou considerar somente aqueles que as células formam espontaneamente para se comunicar, porque também é possível extrair, usando a pinça óptica, esses nanotubos, e com isso obter informações muito importantes sobre as propriedades elásticas da membrana. Mas para minha palestra de hoje, são só aquelas que as células vão usar espontaneamente para se comunicar. Então, primeira observação, os CMN são utilizados por todos os patógenos, tanto vírus, bactérias, príons, para invadir células. E isso acontece também a propagação do câncer, dos tumores. Então, só isso já sugeriria que eles devem ser muito, muito antigos, desde que existem os patógenos, praticamente desde a origem da vida, que nós vamos ver que é exatamente a verdade. A primeira observação, porque há vários nomes diferentes, que eles têm formas diferentes, as primeiras observadas foram chamadas de TNT, que não tem nada a ver com dinamite, são os iniciais de Tunneling Nanotubes, nanotubos de tunelamento, num artigo importante de Rustom e colaboradores. E quais eram as características desses nanotubos? Primeiro, eles tinham comprimentos podendo atingir vários microns, e micron é a escala da célula, então eles podem ir para células bem distantes. Segundo, os raios deles podem ir desde 25 até 200 nanômetros, que estão abaixo do poder separador do microscópio. Então, a gente só consegue vê-los no microscópio porque eles espalham a luz, é por difração. E para observar mais detalhes, muitas vezes é preciso usar microscopia eletrônica, embora isso tenha desvantagem, que nada garante que o processo que é preciso utilizar para a microscopia eletrônica de preparação pode destruir ou modificar estruturas. Bom, dentro dos TNTs existem filamentos de actina filamentar, e os TNTs ligam duas células, por exemplo, penetrando dentro das duas. Ou seja, eles penetram dentro do citoplasma dessas células. E o Rustom e os outros colaboradores perceberam que eles permitem, através dessas TNTs, a transferência entre as células de moléculas, de vesículas e de organelas, que são transportadas sobre esses filamentos pela proteína motora miosina 5A. Vamos baixando aqui a imagem para ver melhor. Então, primeiro, aí nas imagens de cima são do trabalho do Rustom,
e a gente vê o seguinte: a imagem da direita, que tem uma espécie de quadradinho pontilhado, mostra exatamente um TNT conectando duas células, e aí dá para ver nesses F1 e F2 que são de um lado e de outro, que eles penetram dentro das duas células. E nas imagens anteriores aparecem coisas como rede de TNTs e uma espécie de bifurcações que se conectam. Muito bem. Um trabalho posterior foi possível ver em tempo real como que eles se formam. Então, é um vídeo, mas aí estão 4 instantes: instante inicial, depois de 1 minuto, depois de 3 e de 4 minutos. Então, notem que depois de 1 minuto, essa célula da esquerda está emitindo uns filamentos em direção à outra, e na imagem seguinte, de 8 minutos, encostou na outra. Aí, quando encosta, vocês percebem, e a seta está apontando, que se formou um TNT. Então, esse é um dos modos importantes de formação de TNTs. Vamos adiante. Bom, então, qual é a função dos TNTs, ou melhor, dos CMNs em geral? Um trabalho de Watkins e Salter mostrou que eles exercem um papel protetor no sistema imunológico. Quer dizer, eles respondem a antígenos e ajudam a proteger um conjunto de células. Muito bem. Essas células que estão mostradas aí são as chamadas células dendríticas, que são muito importantes, porque elas são precursoras da imunidade. Elas começam a receber os anticorpos e vão expô-los na sua membrana para transmitir de umas para outras a resposta, o anticorpo. Então, de novo, aqui a gente tem 4 imagens em instantes diferentes da resposta observada. Não dá para ver muito bem, mas embaixo de cada uma tem o tempo decorrido, que variou, bom, está em horas, minutos e segundos, é um pouco pequenininho para ler. Então, na imagem 1, tem uma setinha vermelha mostrando em qual célula vai ser injetado. Aí é injetado. E o que isso faz é transmitir um sinal para as outras células por um fluxo de íons de cálcio, que é um método importante de transmissão de sinais nas células. E é usado aí aquele corante verde para mostrar o cálcio e a propagação. Então, vocês veem que nesse instante 2 já transmitiu para 2 outras das células o sinal. E na imagem 3,
vocês começam a ver de que maneira a célula que foi alertada vai responder. Olhem que tem um pontinho amarelo e uma espécie de coroa de setas que vai crescendo da imagem 3 para 4. E o que essa imagem mostra é o que se chama um lamelipódio, que é uma extensão da célula que ela usa para se mover sobre o substrato. Então, ela está usando isso para se aproximar de outra dessas células. Ok, vamos. Isso, aliás, foi salientado pelos autores. Pode subir um pouquinho. Mas pode subir, só de suas. Não, subir para. Não, e lá para cima, lá para cima. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Isso. Então, volta descendo um pouquinho. Um pouco mais. Isso. Está aqui. Eles já observam que, historicamente, foi a primeira vez que se observou a transmissão de um sinal entre células que não eram do sistema nervoso. Então, foi um momento histórico de mostrar esse tipo de transmissão novo através de TNTs. Agora vamos abaixando. Aí a formação de uma rede de TNTs está mostrada nessa imagem aqui de baixo. Notem que tem o quê? 1, 2, 3, 4 príons. Príons são patógenos extremamente perigosos, responsáveis, por exemplo, pelo mal da vaca louca e podem ter várias influências no cérebro. Então, no local que mostrou essa imagem, compararam essa rede como chamaram uma internet das células. Ok, vamos adiante. Pode ir abaixo. Ok, agora vamos começar a mostrar a conexão entre os CMNs e tumores e o câncer. Um trabalho muito importante de Oswald e colaboradores, eles nele observaram como é propagado um tumor cerebral chamado glioblastoma, que é considerado até hoje como incurável, nenhum tratamento, nem de radiação, raio-x ou por métodos químicos consegue curar esses glioblastomas. Os autores observaram durante muitas dezenas de dias, até da ordem de algo como meio ano, como eles se propagam no cérebro de camundongos. E aí vocês têm toda uma série de imagens mostrando a propagação. Por exemplo, do lado esquerdo em A, é depois de 20 dias, depois tem 40 dias no meio, 60 dias, e vocês vão vendo que está se propagando o tumor. E como que ele se propaga? As setinhas mostram que a propagação é exatamente através de CMN, de nanotubos. E eles compararam o que se observa aí à maneira como neurônios se desenvolvem num cérebro em formação através de criação de dendritos. Então, uma rede dendrítica que dá para ver perfeitamente. Muito bem. Agora, o que é que isso tem a ver com o caráter incurável? Vamos descer um pouco mais.
a explicação... Não, demais, aí, um pouquinho para cima. O que eles verificaram foi o seguinte: nessa série de imagens B, de novo, vejam, começa 0 horas, vai até 172 horas. Então, na imagem inicial, há uma célula do tumor que foi destruída por radioterapia. O que é que acontece depois disso? Agora vejam essa mancha amarela que está se propagando através do CMN. O que é isso? É um novo núcleo de célula. Então, ele vai através da CMN e recria a célula que foi destruída. É por isso que o tumor é incurável. E há até a ideia de utilizar isso para procurar um novo tipo de terapia para tratar o glioblastoma, que seria destruindo os nanotubos. Bom, qual é a estrutura desse CML? Eles têm várias estruturas diferentes. Agora pode subir um pouquinho, por favor. Muito bem. Não, de menos, isso. Então, notem o seguinte, que as imagens aqui embaixo, B e D, mostram dois tipos de estrutura. A B são os TNTs, que penetram nas células dos dois lados. Mas na D é uma estrutura diferente que não chega a penetrar na célula. Ela penetra quase até lá, e isso mostrado aqui na C1 e C2, que não chega a entrar completamente. E aí, pela escala, dá para medir que o intervalo que sobra antes da penetração é da ordem de 1/10 de micron, que é o intervalo típico de uma sinapse no sistema nervoso, quer dizer, como é que é transmitido o sinal de um neurônio para outro através dessa interface com um interstício que se chama sinapse. Muito bem. Agora vem uma imagem importante que vai aparecer, mostrando que esses TNTs não são sempre retilíneos. E vocês vão ver que isso é importante mais adiante. Vamos passar a imagem seguinte. A imagem seguinte, esse D maiúsculo, está um pouco difícil de ver em vermelho, mas mostra TNTs cheios de curvas e sinuosos. Finalmente, foi possível provar que não só existe algo parecido com a sinapse, mas que, através da sinapse, são transmitidos sinais, como acontece com neurônios. Isso aparece aqui nessa imagem D, utilizando uma técnica muito bonita que se chama GRASP, que faz o seguinte: ela divide a proteína corante em duas metades, uma de um lado e a outra do outro, dessa interface, e no momento que elas juntam, que há uma transmissão de sinal, isso é sinalizado por um asterístico. Essas estrelinhas mostram que estão sendo transmitidos sinais, como acontece com neurônios. Esse tipo de CMN são bem delgados, eram chamados citonemas. Bom, juntando, então, tudo que a gente viu até agora, a gente tira uma conclusão, que está logo abaixo, que foi a minha
proposta num artigo do ano passado de que os CMNs são os ancestrais do sistema nervoso. E isso até agora não era conhecido, um problema em aberto. Como surgiu o sistema nervoso? A minha proposta que surgiu através dos CMN. Agora vamos ver a aplicação a um outro problema fundamental da biologia, alguns chamavam um problema talvez mais importante, não resolvido até hoje, que é a origem dos eucariontes e a sua conexão com a origem da vida. Primeiro, o que são eucariontes? Bom, organismos unicelulares são ou bactérias, ou vamos ver que há um outro tipo de organismo que é um pouco diferente, mas também tem essa característica, que se chama procariontes, do grego karion, que é uma noz, no caso, quer dizer núcleo. Então, em procariontes são células desprovidas de núcleo. E os eucariontes têm núcleo. E isso faz uma diferença muito grande da possibilidade de criar variedades. Vamos ver isso. Bom, então, falar primeiro um pouco sobre a origem da vida. Quando a Terra estava na fase bem primordial, só apenas tinha condensado oceanos, a atmosfera era totalmente sem oxigênio. E como não havia oxigênio, não havia ozônio, não havia a camada de ozônio que protege da radiação ultravioleta, e por isso a Terra, a superfície da Terra era hostil à vida, então não havia possibilidade de ter origem da vida na superfície. E daí a hipótese mais plausível que surgiu é que a vida começou nas profundidades dos oceanos, através do que se chamam chaminés hidrotérmicas alcalinas. E uma imagem de uma estrutura que está bem no fundo, numa das regiões mais profundas do oceano, tem uma espécie de estrutura que parece assim uma montanhosa, que é de natureza alcalina. Bom, vamos adiante. Então, aí é uma coisa que parece romance de ficção científica. No ano 2000, houve uma expedição submarina, que é um desses submersíveis capazes de descer às profundidades maiores que existem no oceano, nesse caso, 800 metros de profundidade. E aí ela encontrou uma dessas montanhas calcárias de 60 metros de altura, que foi chamada a Cidade Perdida. E a partir dela havia saindo um jato de água bem quente, temperaturas acima de 60 graus Celsius, rico em cálcio, hidrogênio e metano. Alguns anos mais tarde, uma segunda expedição verificou que aquelas paredes dessas montanhas calcárias
elas tinham uma estrutura de alvéolos, como uma esponja, mas alvéolos muito pequenos que são justamente de tamanho típico de uma célula, buraquinhos da esponja. E toda essa cidade perdida, e esses jatos, era habitada por dois tipos de procariontes. As bactérias, de que eu já falei, e vou falar logo agora de um outro tipo de procarionte, que são chamados arcaia. Esses dois são os micro-organismos mais antigos conhecidos e são os dois procariontes. E durante mais de 2.000 anos foram as únicas formas de vida que existiam na Terra. Então, a imagem de baixo mostra justamente essa estrutura alveolar, e a escala aqui mostra que esses interstícios são da ordem de micro. Vamos descer mais um pouco. E, através dessa estrutura esponjosa, existe um fluxo que vem daquele jato, e eles têm gradientes tanto de temperatura como de pH. Então, eles funcionam da mesma maneira ou análoga ao que se chama um reator eletroquímico de fluxo. E, com isso, se produz uma cadeia de reações bioquímicas que, até hoje, é usada em todas as células, mostrando que ela vem desde a origem das células. Essa cadeia produz uma substância chamada acetil-CoA, que é uma espécie de antecessor de um vinagre. Quando ele se combina com fosfato, ele se torna um precursor do RNA. Então, dessa maneira, nesses reatores de químicos de fluxo, se produziu o precursor do que se chama o mundo do RNA, e essa hipótese do mundo do RNA quer dizer que as primeiras, inicialmente não havia DNA, mas o RNA tinha um papel duplo, que era dele também poder fazer transmissão genética, portanto, foi precursor do DNA. Muito bem. E agora? E a origem dos eucariontes, como é que foi? Bom, como eu disse, é um dos problemas mais discutidos da biologia. A hipótese que foi mais aceita, está ilustrada aqui um pouco abaixo, é que eles surgiram porque um arcaion engoliu uma bactéria e eles se complementavam, uma por respiração aeróbica e outra anaeróbica, e isso produziu uma endossimbiose, que é uma simbiose que é proveitosa tanto para o hospedeiro como para o hóspede. Então, dessa fusão resultou a formação de organelas fundamentais nas células que se chamam mitocôndrias. São fundamentais porque são elas que produzem toda a energia das células, como uma usina. Bom, então, aqui a primeira deglutição, deixa eu desligar isso aqui. Um momentinho, por favor. Desligando o meu celular. Desculpem. Então, na primeira imagem,
como um Pac-Man, né? E aí a arcaia engolindo a bactéria, formando aí, no fim, o DNA e juntando, e aí finalmente se forma a mitocôndria. Depois houve uma nova deglutição, e essa agora era de uma cianobactéria. Cianobactéria é uma bactéria que pode produzir, fazer clorofila, que é importante, então, e isso explicaria a origem dos cloroplastos nas plantas. Muito bem, vamos adiante. Ok, então, foi quando passou de procariontes para eucariontes que tinham essas usinas produtoras de energia, permitindo que todo o resto do sistema da célula não precisasse utilizar outra fonte. Então, permitiram que fosse crescendo a complexidade dos organismos. E daí surgiram as espécies mais complexas, que é por isso que é tão importante a transição para os eucariontes. Parece muito bonito, mas tem uma dificuldade séria. É que esse mecanismo de deglutição é uma espécie de fagocitose. E as arcaias não possuem nem proteínas, nem energia que necessitaria para fagocitar. Muito bem. Vamos ao ano de 2015. Aí uma nova fonte hidrotérmica, nesse caso no Oceano Polar Ártico, achou vestígios de um novo tipo de arcaion, foi chamado Loki Arcaion, porque foi encontrado perto de uma região submarina chamada Loki. E esse Loki Arcaion tinha características intermediárias entre procariontes e eucariontes. É como se fosse um elo perdido. Bom, agora vamos passar ao experimento recente, dos mais bonitos até hoje na história da biologia, realizado pelo laboratório no Japão, laboratório de Imachi. Então, só para comentar a façanha que foi, eu coloquei aí o sinal da propaganda do filme Parque dos Dinossauros, Jurassic Park. Nesse filme, qual era a ideia? A ideia é que tinham sido encontrados ovos de dinossauro fossilizados e, a partir deles, foram recriados os dinossauros para assustar as pessoas e fazer filmes de muito sucesso. Só que o Imachi, seu laboratório, conseguiu uma façanha muito mais fantástica. Aliás, quando ela saiu, foi a capa da Nature, teve uma repercussão enorme, foi o ano passado. Depois de terem gasto mais de 12 anos para isso, eles conseguiram criar uma cultura de Loki Arcaion vivos. Muito, muito mais fantástico do que criar dinossauros, criar Loki Arcaion. Essa cultura até hoje ainda não é muito grande, mas ela poderia ser usada por algum laboratório e transferida de um para outro. Eles chamaram esses Loki Arcaion Prometeu Arcaion Syntrophicon. E o nome é homenagem à figura mitológica de Prometeu, que criou seres humanos partindo de lama.
Por que demorou 12 anos? A razão é que esses Lockyer-Archaean têm uma taxa de reprodução extremamente lenta. Eles se reproduzem pelo menos 500 vezes mais devagar do que bactérias. Então, eles tiveram que usar uma paciência gigantesca para conseguir, com várias transferências de culturas de umas para as outras, produzir finalmente essa cultura de Lockyer-Archaeans vivos. E com isso eles puderam estudar a estrutura dos Lockyer-Archaean. E aí nós chegamos num ponto crucial. Pode ir suspendendo. Então, deixa aí por enquanto. Essas são imagens de microscopia eletrônica dos Lockyer-Archaean. A escala aqui é da ordem de meio micro, algo assim. Então, vocês veem que a estrutura é uma espécie de esfera, como um corcus, e o diâmetro médio é da ordem de meio micron, praticamente. Aqui vocês veem que eles formam também uma das estruturas importantes que eu não vou discutir. Mas na figura C, vocês veem como um deles se subdivide, é criado uma espécie de estreitamento central e vai fechando até que divide em dois. Muito bem, adiante. Agora vem a imagem mais fantástica e importante dos resultados, que são a G e a H. A imagem G mostra que os nanotubos aqui são CMNs, como aqueles que a gente viu numa imagem anterior, eles não são retilíneos, mas, embora possam ser, como aparece na B, mas aqui eles são curvos e retorcidos. Então, com isso, o IMAT e seus colaboradores conseguiram finalmente propor um modelo muito plausível para explicar a origem dos eucariontes. Mostra um pouco aqui a figura mais para baixo. É um processo que eles chamaram E ao cubo, tríplice E de emaranhamento. Então, aqui a bactéria está sendo emaranhada através dos nanotubos. A englutição, que é como a fagocitose, e, finalmente, endoginação, que é a formação da mitocôndria. No final, formou a mitocôndria, e aqui começa a aparecer, inclusive, o núcleo da célula eucariótica. Abaixo, aqui chegamos, então, à conclusão, que é a seguinte: os CMNs têm uma importância fundamental, existem desde a origem da vida e não só explicam a origem do sistema nervoso, mas também devem ter tido um papel primordial na origem dos eucariontes. Essa é a conclusão final. Adiante. Aqui aparece uma imagem da equipe do nosso laboratório de pinças ópticas, que chamamos LPO, que fica na UFRJ. Atualmente, ele ocupa 2 laboratórios num prédio especial. Um deles é o de biologia celular, que é mostrado aqui. Aqui vocês veem, por exemplo, o microscópio que é usado na pinça óptica, tem toda a estrutura
da pinça óptica. Nós começamos esse projeto no ano 2000, com apenas 3 participantes, e essas fotos do ano passado mostram que atualmente já são da ordem de 20. Então, não dá para sinalizar cada um, por exemplo, aqui nesse cantinho, o primeiro colaborador foi o professor Paulo Mérito Maia Neto. Ele tem, entre as especialidades, estudo do efeito Casimir. Eu falei que há um outro laboratório, além desse, no mesmo prédio, e o outro é exatamente de física de fronteira, estudando o efeito Casimir. Depois, o professor Nathan Viana, ele veio de um laboratório da UFMG e tem um papel importantíssimo na parte experimental do laboratório. O professor Bruno Pontes, que está aqui sentado no meio, ele entrou no nosso laboratório como aluno de graduação, fez mestrado, doutorado e agora é professor do nosso laboratório. Em algum lugar aparece aqui o Rafael Dutra, que também se formou no nosso laboratório, que ele está na Universidade Federal Rural atualmente. Dentro do Instituto de Física, o professor Felipe Rosa, que colabora muito no efeito Casimir, Susana Frases, que colabora em biologia, e o nosso primeiro especialista realmente em biologia celular, o professor Vivaldo Moura Neto, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, o professor Marcos Farina é um físico que se especializou em microscopia e passou a trabalhar também no Centro de Ciências da Saúde. Temos colaborações com várias universidades, tanto no Brasil, como a UFMG em particular, como no exterior, Augsburg, Itália e Estados Unidos. Um pós-doc atual, Glauber Araújo. E esses todos são estudantes de doutorado, se bem que eu acho que o Kainan já acabou de tirar o doutorado, e temos estudantes de graduação também. O seguinte obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Foi realmente uma palestra inspiradora. Eu queria lhe dizer que nós estamos muito felizes, que certamente valeu a pena aí esse pequeno atraso, mas foi uma alegria muito grande e diria até uma emoção muito grande para muita gente que está lhe assistindo aqui. Apenas as pessoas, nós vamos já abrir para perguntas, né, pelo chat, as pessoas vão poder fazer também oralmente. Eu queria registrar, já eu vou pedir a todos que abram o microfone para que batam palmas para o professor. Aliás, vamos fazer isso agora, que já estão batendo a palma. Eu peço que todos, por favor, liguem o fone, que nós... Salva de uma palma. Eu queria lhe dizer, professor, que realmente a gente tentou aqui, de todas as maneiras, conseguir acima dos 250, mas não foi possível. Se tivesse liberado, eu não sei quantas pessoas estariam inscritas na sua palestra. Mas só para você ter uma ideia, eu vou lhe dizer que nós temos aqui registrados no chat participação de pessoas de 17 estados brasileiros. Talvez valha a pena registrar, porque está sendo gravado.
Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, além do Pará. Temos até participações internacionais, uma delas de Puerto Rico, que eu pude registrar, e entre os mais de 250 participantes, eu digo isso porque algumas pessoas saíram, depois outras entraram, tenho aqui o registro de uma pessoa chamada Paulo Alberto no Sensweig, que eu acho que é um conhecido seu. Então, então vou começar a receber inscrições. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube? Então, professor, eu estava esperando a sua autorização para isso. Se o senhor permitir, certamente ficará. Teremos um orgulho, uma satisfação muito grande em disponibilizá-la. Eu permito e fico satisfeito com isso, que permite mais pessoas poderem acessar. Perfeito, professor. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Vou iniciar, então, com algumas perguntas. Aí, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes. O senhor prefere que as perguntas sejam feitas uma a uma ou que nós consideremos blocos de 2 ou 3 pessoas? Eu acho que uma a uma eu posso responder logo. Certo, então está ótimo. Então, na ordem dos inscritos, temos Marcelo Siqueira, salvo engano, do Amapá. Marcelo, pode ligar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim. Sim, estou ouvindo. Ótimo. Primeiro, parabéns pela palestra, parabéns ao PPGF por organizar esses eventos. É uma honra poder assistir uma palestra do professor no Sensweig, de quem eu sou muito fã. Eu tenho uma pergunta aqui simples, porque é muito interessante muito interessante para os assuntos que eu estudo aqui, né? Você falou dos CMNs, TNTs, né? Que são os, digamos, os peculiares do sistema nervoso, né? Desculpe. Uhum. A minha audição, como a minha esposa não gosta que eu diga, é compatível com a minha faixa etária. Então, eu peço de falar devagar. Obrigado. Ok. Então, a pergunta simples, professor. Simples assim, para ser direto, né? Existe algum candidato a uma molécula que seja candidato, uma estrutura, uma organela citoplasmática, que seja candidato a ser responsável pelos mecanismos de memória nos mamíferos? Tipo assim, existe alguma molécula, essa molécula é candidata para guardar as lembranças dos seres humanos, guardar as memórias de aprendizado? Existe alguma estrutura, uma organela citoplasmática, uma molécula responsável? Porque esses CMNs TNTs basicamente estão explicando a origem do sistema nervoso, né? E o sistema nervoso é uma das estruturas mais complexas da natureza. Então, qual seria? Existe algum estudo nesse sentido? Uma pergunta muito boa. Eu tenho me preocupado muitíssimo também com o mecanismo de memória. De fato, eu publiquei o ano passado um livro pela mesma editora Edgar Blucher, que se chama De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. E num dos capítulos desse livro eu trato desse problema. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que os príons eles são responsáveis por provocar aglutinações de células no cérebro que acabam bloqueando a transmissão de sinais e suposto que tenha relação direta com o mal de Alzheimer. Então, sim, aí está um caso em que tem invasão por príons e muito provavelmente, embora os estudos não possam ser realizados em seres humanos, mas como vimos foram feitos em camundongos, eles se propagam através de nanotubos, de CMN. Ok? Mas a memória é um fenômeno fantasticamente complexo. Um prêmio Nobel
da área, que escreveu um grande tratado de neurociências, também tem uns livros de divulgação sobre o assunto, e ele estudou a memória usando um organismo que é uma espécie de verme comprido e que tem um número de neurônios suficientemente pequeno para poder estudar como é que se faz. Então, a memória de longo alcance, que é o problema mais difícil, ela tem uma relação com a formação de novas sinapses, quer dizer, que envolve o núcleo e alterações no próprio DNA. Então, é assim, é o mistério da formação de memória de longo alcance, mas há vários estudos de situações que são desde a pessoa estar simplesmente desperta, ou está dormindo, ou está anestesiada. Em cada caso, a memória foi afetada de maneiras diferentes. É uma área muito fascinante. Obrigado pela pergunta. Nós aqui agradecemos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor Moisés. Só para registrar aqui, professor, porque o pessoal ficou chateado porque eu não mencionei alguns estados. Obviamente, além do Pará, temos também Alagoas, Piauí, Roraima e Santa Catarina, nas minhas contas, totalizando aí 21 estados de todas as regiões do país. Uma alegria. Das declarações aqui, é muito difícil ler todas, mesmo porque são muitos comentários, mas entre as quais eu destaco aqui lenda viva, estou emocionado e coisas do tipo. Mas vamos em frente com as perguntas. No meu registro aqui, a pergunta do professor Valdeci Paraguaçu. Professor Valdeci, diga lá. Eu queria parabenizar o professor Moisés pela excelente palestra, né? E fazer minhas as palavras do Crispino. Não é só uma satisfação, mas é uma grande emoção, né? Ouvir essa palestra pela internet. Professor, a minha pergunta é relacionada a um livro que, coincidentemente, eu ainda estou lendo, chamado O Gene Egoísta, de Richard Dawkins, né? E ele fala, nesse livro, sobre a origem da vida, né? Seria a molécula primordial, a primeira molécula, ela teria sido a primeira molécula com capacidade de se replicar, que ele chama de replicantes, né? Então, que teria dado origem ao DNA. A minha primeira pergunta é se essa teoria ela é aceita, bem aceita, e se existem vestígios de tais moléculas replicantes, as seminais, né, as originais. E também gostaria de saber como estão os avanços na área de gerar aminoácidos. Tem um experimento que se faz, né, tentando recriar a sopa primordial, no sentido de gerar moléculas que possam ter dado origem à vida. Se não for abusar, né, se pudesse também falar um pouquinho desses estudos. Obrigado, professor. Apareceu uma pergunta inicial, que não sei se é sua, sobre negacionismo de ciência. É sua também? Não. Então eu vou responder as suas atuais. Bom, então, evidências para esse mecanismo de origem da vida são muitas. Uma, como eu disse, é a própria estrutura atual da célula, que tem memória. O citoplasma tem uma estrutura salina que é compatível, de fato, grande parte do citoplasma é água. Então, a origem relacionada com fontes hidrotérmicas oceânicas. A segunda confirmação, que é muito bonita, e está comentada lá nesse livro que eu mencionei, ela é um experimento da NASA em que foi estudada uma sonda que chegou próximo de uma das luas
creio que foi Júpiter ou Saturno, e observou, já de longe, que eram emitidos a partir da superfície, são fotos muito bonitas que estão disponíveis na NASA, jatos como esses jatos de fonte hidrotérmica. Aí a sonda conseguiu analisar parte da atmosfera, verificou que havia oxigênio, havia elementos importantes para formar moléculas orgânicas primordiais. E aí, mais impressionante ainda, é que um laboratório austríaco, posteriormente, reproduziu as condições encontradas por essa sonda espacial e mostrou que criava arcaia nessa mesma atmosfera. Então, acho que essa é uma demonstração muito impressionante. Há também um trabalho da Inglaterra em que foi tentado reproduzir uma espécie de bioreator como aquele que suposto original, e ele chegou a produzir coisas bem interessantes, análogas àquelas observadas nas profundezas dos oceanos. Faltou alguma resposta? Não me lembro. Acho que está contemplada, professor. Muito obrigado. Obrigado, Valdeci, pela pergunta. Obrigado, uma grande satisfação. Deus abençoe. Obrigado a você. Vamos em seguida. Então, vou só registrar aqui, alguém escreveu França, Raquel Pinto. Então, eu acredito que, não sei se ela esteja participando da França, mas, enfim, ela pode deixar registrado aí no chat para a gente. Na minha sequência aqui de perguntas, temos o professor Van Sérgio. Por favor, Van. Obrigado, Luiz Carlos. Bom dia a todos. Parabéns ao PPGF pela iniciativa de seminário. E um privilégio, professor, estar assistindo o seu seminário. Só tenho uma pergunta a fazer. Não sei se o senhor conhece os trabalhos do Roger Penrose e do Stuart Hameroff a respeito do processo de formação. Do Roger Penrose e Stuart Hameroff. Roger Penrose. Sim. Isso. Sim. Se o senhor conhece esses trabalhos em que eles criaram uma teoria para tentar compreender o processo de formação da consciência através de microtúbulos, né? A formação de microtúbulos. Sim, eu conheço. O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Poderia falar para a gente? Certo. Bom, primeiro, o professor Roger Penrose é um grande físico e um grande matemático que tem trabalhos fundamentais sobre gravitação, relatividade geral e também trabalhos muito básicos de matemática relacionados com estruturas que não são exatamente regulares como cristais, mas têm uma espécie de estrutura de mosaico e que ele estudou matematicamente e depois se demonstrou que podem ser criadas. Infelizmente, esse trabalho em que ele faz essa hipótese está muito desacreditado, por uma razão que tem a ver com os fundamentos da mecânica quântica, que é a existência do fenômeno do enovelamento e da descoerência. A possibilidade de criar uma estrutura quântica coerente, como ele propôs, é completamente incompatível com a temperatura
em que estão os tecidos. Ele está citando essencialmente a formação de memórias num tecido cerebral. E a temperatura é tal que a taxa de descoerência, uma estrutura não teria nem, sei lá, 10 a menos 20 de segundo, algo assim, de possibilidade de sobrevida. Então, pessoalmente, eu acho que isso é uma opinião bem generalizada. Essa hipótese não é muito levada a sério. Ok, professor. Muito obrigado. Obrigado, Van. Nós temos aqui, professor, nós temos, obviamente, o limitante do tempo, né? Nesses tempos de pandemia, eu acho que todos nós cuidamos um pouco do almoço da casa, né? E não deve ser diferente e na casa das pessoas que estão envolvidas. Mas eu tenho aqui, eu vou, então, abrir para as 3 últimas perguntas. A primeira delas é o Adlan Freitas, que falou justamente sobre negacionismo em ciência, professor. Adlan, se você quiser complementar, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde, me ouvem? Sim. Me escutam? Pronto. Alô, sim, a sua pergunta é muito pertinente. E, bom, negacionismo de ciência não é propriamente uma novidade, é só pensar em Galileu e na Inquisição e coisas desse tipo, e mesmo muito antes, em que cientistas foram queimados como feiticeiros, sei lá. Bom, infelizmente isso persiste até hoje e, em geral, tem uma relação muito estreita com negação de cultura, de educação, enfim, é uma espécie de atitude anticultura que, infelizmente, está presente em governos, pelo menos de 2 países, que eu acho que não preciso mencionar, digamos, um ao norte e um que é o próprio nosso, né? Então, eu diria que isso lembra aqueles livros como 1984, em que havia o personagem que era o ditador de todas as mentes, todos tinham que pensar igual. E espero que nós não estejamos caminhando para situações desse tipo. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Muito obrigado, Adlan. Essa foi a pergunta também de outras pessoas, a Alessandra, que registrou aqui. E aí a penúltima pergunta, Rogério Souza. Rogério, você pode ligar o microfone. Bom dia, professor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por você ter me formado. Eu passei todo o curso, eu sou da UFPA, o professor Crispino me conhece, passei todo o curso da UFPA sendo formado pelos seus livros. Então, é uma satisfação muito grande para mim conhecê-lo, né, através do vídeo, e ter a oportunidade de lhe agradecer, né, por ter sido formado a partir das suas publicações. É uma grande honra. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer com relação ao início da sua palestra, né? Você falou a respeito daquele câncer incurável. A partir dos seus estudos, quais seriam as perspectivas, né, para se buscar uma cura para esse tipo de câncer? Inclusive, tem saído recentemente, aí, acho que no ano passado, saiu um artigo dizendo que houve um câncer no cérebro que ele teria se curado sozinho, e os pesquisadores estão tentando encontrar, né, uma resposta para isso. E só para lhe colocar a respeito do trabalho que você falou,
Lá, Obrigado. o nome da Lua é Encélado e ela é de Saturno, aquela que você mencionou mais anteriormente. Muito obrigado, professor. Eu não estou ao par de desenvolvimentos assim, extremamente recentes, mas já naquele artigo que eu mencionei, quer dizer, não é muito recente, mas data de 1 ou 2 anos, já era mencionado que havia um laboratório muito conhecido, eu acho que era Merck, Sharp e Dome, que estava procurando utilizar algum mecanismo que permitisse impedir a formação dos nanotubos ou destruí-los, e com isso conseguir curar esses glioblastomas. É o que eu sei a respeito, não vi desenvolvimentos bem recentes, mas não acompanhei. Ok, obrigado, professor Moisés, obrigado, Rogério, pela pergunta. Há mais perguntas, viu, professor? Mas a gente vai, então, passar para a última pergunta. Renan Araújo. Você pode ligar o microfone e falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. É uma honra, uma satisfação enorme para mim ter participado dessa palestra, né? Eu sou formado pela UFPA, tenho mestrado também pela UFPA em Bragança. Hoje moro em Uberlândia e a minha pergunta assim, é a respeito de que maneira as células podem se comportar em diferentes graus de gravidade. Porque, por exemplo, hoje nós sabemos que os astronautas que vão para a estação espacial passam muito tempo e eles têm um dano muito grande, né? Nos microfilamentos, né, nos filamentos intermediários, né, das regiões das células. E existe uma fascinação muito grande com as pessoas, com a humanidade, de tentar fazer civilização humana em outros planetas, né? Talvez, não sabemos se vamos conseguir, mas caso consigamos, Marte, talvez seja o planeta mais próximo de nós, tem uma gravidade diferente da Terra, né? Que impacto isso causaria a nós, as nossas células? Então, assim, eu tenho uma grande curiosidade a respeito disso. O que o senhor pode dizer a respeito dessas informações, né? Gravidades diferentes, regiões diferentes, e que impacto isso causaria às nossas células? Bom, primeiro, deve haver um material muito extenso no sítio da NASA, que fez muitos estudos em todas as missões espaciais sobre efeitos da radiação no espaço, sobre fisiologia humana e efeitos de todos os tipos. Agora, eu não sei se eu entendi a pergunta totalmente, se ela tem também como objetivo perguntar sobre a possibilidade de vida em Marte, que também é coisa desde ficção científica de Júlio Verne até H.G. Wells e tudo. Infelizmente, a descrição que eu fiz sobre a origem dos eucariontes, que é exatamente o que permitiu a vida atingir essa variedade gigantesca de espécies e formas, é um fenômeno tão altamente improvável que eu diria a probabilidade de encontrar vida fora da Terra é menor que qualquer épsilon positivo. Um abraço. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Renan. Professor, eu sei que a gente poderia se estender nessa conversa agradabilíssima, nessa palestra sua que nos enriquece. E é assim, muito curioso, sabe, professor, porque, obviamente, quando eu lhe convidei, né, é claro que aquilo que estava dentro de mim fazia que eu, né, lhe pedisse para falar sobre física, um assunto mais diretamente, talvez com os seus livros, aquilo que tem relacionado em particular com a minha pesquisa, a questão do efeito Glória, que o senhor deu colaborações tão importantes, mas para nós, assim, foi uma experiência fantástica, falo por mim e pela leitura de todos os chats,
tenho certeza que falo pelas pessoas todas que assistiram sua palestra. O senhor pode ter certeza que, no dia de hoje, o senhor realizou o sonho de dezenas de pessoas nesse país, que era ouvi-lo falar ao vivo, né? Quer dizer, então eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, tá certo? E quero dizer que foi uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco no dia de hoje. Então, eu proponho, então, que nós encerremos novamente, abrindo todos os nossos microfones e dando uma salva de palmas ao professor Moisés Nussensweig. E, com isso, encerramos.